Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Aqui nós vamos tratar, vamos dizer assim, de dois temas quentes, para não ser assim vamos dizer assim, literal. Um deles é quente mesmo, tem a ver com esses incêndios criminosos e provavelmente orquestrados que se espalharam pelos estados brasileiros, mas também a gente vai tratar hoje, na segunda parte desse programa, desse novo embate entre o ministro Alexandre de Moraes e o Elon Musk. Né? O ministro Alexandre de Moraes hoje decidiu, depois de dar um novo aviso de que poderia bloquear a Rede X, o antigo Twitter no Brasil, decidiu hoje bloquear as contas da Starlink. A Starlink, que é a empresa de satélites, então também de internet via satélite, resolveu bloquear as contas no Brasil. A Starlink tem vários negócios aqui, vários deles também conseguiram, obtidos durante o governo Bolsonaro, e a intenção é usar esse dinheiro para pagar as multas que o X tem se recusado a pagar no Brasil. Lembrando que o Musk, depois de mais uma decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação à necessidade que ele apresente um representante da empresa no Brasil, como exige a lei brasileira, ele resolveu fechar o escritório no Brasil. Então, essa é uma discussão, vamos dizer assim, que está pegando fogo, para não fazer uma piada muito de tiozão nas redes sociais. Mas, antes de tudo, nós vamos falar desse tema, que é um tema que acabou sendo atropelado por outros assuntos, mas que também continua aí na pauta, que foi essa sucessão de incêndios em São Paulo, no Mato Grosso e Goiás, que tem levado também a ações da Polícia Federal. O governo, a ministra Marina Silva, o presidente Lula tem falado em ação criminosa, comparam, inclusive, ao Dia do Fogo, em 2019, que aconteceu lá na Amazônia, uma ação também orquestrada. E para a gente discutir o que está acontecendo e como evitar esse assunto, também vamos falar aqui de outros temas correlatos. A gente recebe aqui o cientista Carlos Nobre. O cientista Carlos Nobre tem um longo currículo, eu só vou dizer, assim, para resumir um pouco, que ele é um dos mais renomados, um dos mais reputados especialistas em mudanças climáticas do planeta, reconhecido mundo afora. Então, a gente recebe aqui com muita honra o professor Carlos Nobre. Bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigado, boa noite a todos e a todas. Será um prazer conversar com vocês. E, como sempre, e também, como sempre, com muito prazer, eu divido esse programa aqui com a Fabíola Mendonça. Fabíola. Olá, Sérgio, boa noite a todos. E com Maurício Tuzvô. Maurício. Boa noite, Sérgio, Fabíola, professor, boa noite a todos. Professor Carlos Nobre, eu começo com uma pergunta mais genérica. Assim, o que o senhor acha o que está por trás? Eu acho que ninguém mais tem dúvida, ou pouca gente tem dúvida, que isso do que está acontecendo não é só uma ação criminosa, mas uma ação orquestrada. O que o senhor acha que está por trás desse número, tão grande número de focos de incêndio em vários estados brasileiros que a gente assistiu na última semana? Logicamente, o que a gente viu desde junho, principalmente desde junho, no Pantanal, depois no Cerrado, explodiu na Amazônia, em setembro, outubro do ano passado, explodiram os incêndios na Amazônia, Belém, Santarém, Manaus tiveram um recorde de poluição do ar. Então, infelizmente, não dá para dizer é o dia do fogo, né? Virou o ano do fogo, os meses do fogo, virou uma coisa assim absurda. E aí tem que se fazer muita investigação, e não é investigação científica, isso é investigação criminal. Polícia, sistemas judiciários tem que tentar entender. Deu para ver no dia 23 de agosto, sexta-feira da semana passada, quando prenderam sexta, sábado, domingo, 6 pessoas, algumas delas estavam claramente associadas com crime organizado, até com o PCC. Então, quer dizer, eu não tenho nenhuma dúvida, se fizerem boas investigações policiais do sistema judiciário e começar a descobrir o que aconteceu no Pantanal em junho, julho, agosto, na Amazônia, já na Amazônia desde o ano passado, nós vamos realmente ver que isso não foi o dia do fogo em agosto de 2019 lá no estado do Pará. Aquilo foi um grupo de
pessoas da agricultura, do agronegócio, que ficaram muito satisfeitos com a visão do então presidente Bolsonaro de expandir o desmatamento da Amazônia, etc. E aquilo foi um ato simbólico do agronegócio atrasado de dizer, olha, agora nós tomamos conta. Mas eu acho que esses incêndios na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado e a explosão dos incêndios semana passada em São Paulo, eles não são a mesma coisa. Eles foram controlados e dominados pelo crime organizado. Professor, você falou aí que a gente está praticamente tendo o ano do fogo, né, e não mais o dia, e a gente vê realmente incêndio durante todo o ano. Esse ano começou bem mais cedo do que o normal, mas assim, se fala que o pico ainda vai ser em setembro, né? Entre final de agosto e setembro é o auge do fogo, realmente. Eu queria saber o que está por vir, o que a gente pode esperar ainda daqui para frente. Sem dúvida, nós estamos tendo, por exemplo, Sudeste e Estado de São Paulo em particular, agora, os últimos meses, o mês de agosto foi o mês mais seco em 44 anos, em agosto. Agosto é o mês com mais ventos, no Sudeste do Brasil todo, no Estado de São Paulo também, e tivemos também, além do recorde de seca, ventos fortes, também tivemos uns 10, 12 dias sem chuva, secou, então todas as árvores, as plantas, elas ficaram muito inflamáveis. Isso é uma coisa, por que a agricultura sempre usa esse período para colocar fogo na pastagem, o fogo na cultura agrícola, e muitas vezes desmata a floresta e bota fogo, porque é o mês que queima melhor, queima mais rápido. Então, isso é uma tradição de séculos, né? De séculos na agricultura brasileira. Então, agora, sem dúvida, o mês, normalmente, por exemplo, na Amazônia, os meses com mais incêndio são agosto, setembro bate recorde e até outubro, antes de começar a estação chuvosa em todo aquele sul da Amazônia. Também no estado de São Paulo, agosto, setembro. Então, nós estamos, por causa do aquecimento global, bateu todos os recordes, né? Nunca a temperatura teve tão alta no planeta, 1,5 graus mais quente do que 1850, 1900, 2023, 2024. Então, lógico, esses eventos extremos estão ficando mais extremos, mas o que tem que ser visto é o seguinte, naqueles incêndios na Amazônia, no Cerrado, lá no Pantanal, não teve mais do que 3% de descargas elétricas que começaram. 97% foram humanos. Esses da semana passada, no estado de São Paulo, foram 100% humanos. Não houve uma única descarga elétrica. É lógico que, com muito vento, com a temperatura alta, com seca, é lógico que muitas vezes alguém bota fogo lá e aquele incêndio, aquele redemoinho, gera fagulhas que pulam e criam outro. Mas a origem é sempre humana. Não teve nenhuma descarga elétrica. Então, se ninguém tivesse colocado fogo, não haveria nenhum fogo de origem natural. E é lógico, como nós vimos, né, a polícia está investigando, é um mistério, nunca se viu isso. 1.500 incêndios na sexta-feira da semana passada, no estado de São Paulo, e quase todos começaram 2, 3 horas na parte da tarde. Isso só pode ter sido uma grande agenda do crime organizado, porque não dava para imaginar 1.500 incêndios que fossem começar em 2, 3 horas, no horário que pega mais fogo, à tarde. Então, a polícia, o sistema jurídico vai ter que investigar muito e nos dizer realmente por que o crime organizado fez isso. Nobre, desde muito tempo, né, desde lá de trás, ainda na época do protocolo de Kyoto, né, os países discutem as questões relativas aos recursos para adaptação às mudanças climáticas e mitigação também de seus efeitos. Né? Você acompanha isso desde 92, já sabe o que eu estou falando. Isso nunca andou, né? Ou melhor, anda a passo de cágado. Né? E agora no Brasil, né, como tem acontecido em vários países, né, a gente primeiro com as enchentes lá no Rio Grande do Sul, e agora com essa seca, esse período de seca prematuro, né, que independentemente como você bem disse,
a mão humana tem um papel significativo nessa questão específica das queimadas. Mas, em todo caso, o que propicia isso também é o início prematuro da época seca e seus efeitos. Tudo isso mostra que o Brasil talvez não esteja tão preparado, né, para enfrentar os efeitos da mudança climática, já estão aí, né? Assim como o mundo todo. Eu queria que você faça um pouco sobre isso, sobre tanto no caso do Brasil quanto no caso mundial, como é que você vê o estágio em que estamos em relação à preparação dos países, sobretudo os mais pobres, em relação à adaptação às mudanças climáticas e à mitigação de seus efeitos. Sem dúvida, de fato, quando foi criado lá em 2010 o Fundo Verde do Clima, o Fundo de Mudanças Climáticas, os países ricos se comprometeram a colocar 100 bilhões de dólares a partir de 2020, e esses 100 bilhões de dólares seriam colocados para os países em desenvolvimento atacarem as duas questões, a redução das emissões e também tornar os países muito mais resilientes aos extremos climáticos. Esse 2020 não chegou perto disso, agora 2023 foi o primeiro ano que chegou a 100 bilhões, mas grande parte desses recursos dos países ricos é, na verdade, para emprestar dinheiro para os países em desenvolvimento, países pobres, para fazer a transição energética, a transição a reduzir emissões. Muito pouco ali, cerca de 30% só, foi colocado para melhorar a capacidade dos países pobres em desenvolvimento de adaptação. E isso foi antes de explodir o aquecimento global 2023-2024. Nunca houve tantos eventos extremos no mundo. E é um valor absolutamente insuficiente, né? 30 bilhões, 35 bilhões de dólares por ano para todos os países em desenvolvimento se tornarem mais resilientes às mudanças climáticas. Deixa eu dar um pequeno exemplo aqui. Não estou nem falando de ondas de calor. Deixa eu falar primeiro chuvas. Excesso, chuvas prolongadas, excessivas, tal, que elas causam alagamento, inundação, deslizamentos em costas. Olha, aqui no Brasil, o CEMADEM já fez um cálculo, 2018, para 825 municípios com áreas de risco de deslizamento, inundação, alagamento, e chegou à conclusão que, para esses 925 municípios, havia 2 milhões de brasileiros que não podem continuar morando em costas que deslizam, na margem dos rios, não podem. Então, esses 2 milhões de brasileiros têm que ser retirados, eles têm que ser removidos e para lugares, residências completamente seguras de eventos. Então, só para dar um pequeno exemplo, imagina quanto custaria você... E esse número é para 825 municípios. Agora o CEMADEM está fazendo de novo, com o censo IBGE 2022, para 2 mil municípios, quase 2 mil. Esse número vai passar de 4 milhões. Então você vê aí 4 milhões, se aí você imaginar 1 milhão de residências terão que ser construídas, né? Então nós estamos falando aí qualquer coisa aí na faixa de uns 80, 100 bilhões de dólares só para tornar uns 4 milhões de brasileiros seguros. Então só estou fazendo um cálculo aqui meio genérico, mas só para dizer para vocês, na COP26 em 2021, lá em Glasgow, na Escócia, os países em desenvolvimento chegaram e falaram para os países ricos, olha, para realmente adaptar todos os países pobres em desenvolvimento, para combater a emergência climática do que se falava lá em 2021, que é muito menos do que se fala hoje, do que se tem hoje. Se falava assim, em vez dos 100 bilhões de dólares que vocês, países ricos, prometeram, nós precisamos 600, 700 bilhões de dólares por ano. Não houve concordância dos países ricos. Então, só para dizer a diferença, né? Olha a diferença. Quer dizer, para você acelerar, eu dei um pequeno exemplo aqui das populações brasileiras que moram em áreas de risco de chuvas intensas, prolongadas. O evento extremo que mais leva à morte é interessante, porque pouca gente comenta isso. Mas, assim, mais de 40 vezes o número de mortos por chuvas intensas, como no Rio Grande do Sul, como não longe aqui onde eu vivo, São José dos Campos, no litoral norte aqui do estado de São Paulo, São Sebastião, fevereiro do ano passado, foi a maior chuva da história do Brasil, 600 milímetros em 24 horas, 64 mortes.
Então, mas o que mais leva à morte no mundo é a onda de calor. Onda de calor se estima que leva mais de 1 milhão de mortes por ano. No Brasil também, estão tendo imensas ondas de calor. Nossa, para proteger as populações todas, principalmente as pobres, que não têm ar-condicionado nas suas residências, e todo o sistema de saúde, o sistema educacional, para as pessoas se protegerem. Então, isso aí é trilhões de dólares, né? Quando a gente pensa proteger, eu diria aí, 1,5 bilhões de pessoas no mundo. Então, só para dar uma ideia do desafio que é fazer com que os países ricos apoiem que os países pobres em desenvolvimento acelerem a busca de soluções aí para a adaptação às mudanças climáticas. Nada fácil. A gente tem recebido aqui umas mensagens. Amélia Comim de Souza. Boa noite. No Mato Grosso, muito seco e muitos ventos. E professor Carlos Almeida faz uma pergunta. Ele diz, boa noite, professor. E essa mudança de tempo em São Paulo, onda de tempo frio e seco, pode piorar as queimadas, facilitar o fogo se espalhar? Quando você tem uma frente fria que vem, baixa a temperatura, fica muito seco, então a frente fria, por mais que ela evapore menos água, mas como o ar fica muito seco com o ar frio, então perde bastante água lá do solo, etc. E depois você vem a frente quente, que ajuda o fogo expandir muito mais rápido. Então, essas, assim, frente fria, seca e depois onda de calor, como aconteceu em São Paulo no mês de agosto, isso, de fato, essa pessoa está certa. Isso torna as plantas, as árvores, tudo mais inflamável. Então, essa oscilação torna as plantas mais inflamáveis. Sim, isso que aconteceu em São Paulo. Professor, a gente já está com quase 3 milhões de hectares da Amazônia destruída pelo fogo. O Pantanal, mais de 10%. A gente está vendo aí São Paulo, quase 50 cidades também já, com incêndios, com focos de fogo. Eu queria que o senhor explicasse para a gente se existem, né, semelhanças e as diferenças, né, entre essas queimadas de um estado para outro. Olha, talvez uma grande diferença que aconteceu, que pelo menos não se tinha esse tipo de dado para outros biomas, foram esses 1.500 focos de calor na sexta-feira da semana passada, 23 de agosto, naquela região que estava mais seca e quente em São Paulo, o centro, norte e oeste, esses mais de 50 municípios. Tudo aconteceu ali em 2, 3 horas. Quando a gente viu aquelas queimadas no Pantanal em junho, julho e depois continuaram em agosto, aquilo acontecia dias após dias, na Amazônia também. Em setembro, outubro do ano passado, foram mais de 60 dias com incêndios todos os dias. De fato, isso vai ter que ser muito ainda explicado por que explodiu de uma forma que nunca tinha sido visto os incêndios no estado de São Paulo. A suspeita que pode ter muito a ver com o crime organizado, foi um planejamento criminoso de botar fogo, mas nesses outros estados são dias, semanas, meses de fogo e assim, como eu falei, na Amazônia, em setembro, a Amazônia teve a maior seca da sua história do ano passado e continua esse ano. Bateu todos os recordes de seca. E, então, aqueles incêndios de setembro, outubro, que causaram a maior poluição em Belém, Santarém, Manaus e várias outras cidades, aquilo também, o que foi visto naquele tempo é que não tinha explicação para o fogo. O fogo aparecia num monte de áreas de floresta. Aqui, em São Paulo, um grande número daqueles 1.500 focos, em 3 dias, quinta, sexta e sábado, foram 2.000, mais de 2.600 focos. Na sexta, mais de 1.500. Grande número foi em Canavial. Então, é uma coisa até estranha, né? Porque quem tem interesse em destruir os canaviais? Lá na Amazônia, não. A maior parte daqueles incêndios foi em floresta. Porque como estava muito seco, a floresta ficou tão seca, vulnerável a fogo. Então, a maioria dos incêndios lá foram em floresta. Então, por que fizeram isso? Aí tem várias hipóteses. Uma é que, como em 2023 o
o governo federal e até governos estaduais, como o governo do estado do Pará, eles aceleraram muito, melhoraram muito os sistemas de verificação, como desmatamento, os sistemas de satélite monitoram imediatamente o desmatamento, a degradação. Então, e como o desmatamento leva dias a semanas, até meses, então ficou relativamente possível para o IBAMA, ICMBio, polícias federal, estaduais, militares, o INPE produz o sistema DETER, que dá diariamente todas essas informações. Isso vai para o governo, para o IBAMA, para o ICMBio, para as polícias. Então, o ano passado começou a se diminuir muito o número de desmatamentos lá na Amazônia. Reduziu mais de 50% do desmatamento. Continuou reduzindo. Por quê? Quase todo o desmatamento, acima de 90% do desmatamento da Amazônia, é ilegal. Então, o ano passado foi efetivo. Os que estavam fazendo desmatamento ilegal, muitos foram pegos, presos, e eles perceberam que era fácil para a polícia, para o IBAMA, para o ICMBio descobrir. Então, assim, a impressão que se tem é que como fazer o desmatamento que leva dias é facilmente detectável e a polícia vai lá e prende, então, o que nos pareceu, isso é só uma hipótese, porque precisa ter ainda muita demonstração e é muito mais, não é estudo científico, tem que ser uma coisa da polícia, né? O sistema jurídico, tem que descobrir o que aconteceu com esses criminosos. Então, o que me parece, como o desmatamento diminuiu muito, então, a maneira que esses grupos criminosos viram é colocar fogo, porque quando está muito seco, como o ano passado, esse ano também a Amazônia bateu um grande seca também no Pantanal, no Cerrado. Então, vocês viram em São Paulo a semana passada, as pessoas põem o fogo ali, vai com um aparelho lá com gasolina, com fogo, ele põe o fogo em minutos. E aí anda, põe o fogo em outro lugar em minutos. Então, não tem sistema satelitário que detecta o fogo depois que ele ficou grande e etc. Mas aí não dá mais para pegar as pessoas ali. É uma pessoa só botando fogo. Quando tem desmatamento de centenas de hectares, você tem dezenas a centenas de pessoas. Então, me parece que lá desde o ano passado, esse ano no Pantanal, ano passado na Amazônia, ano passado também teve incêndios no Pantanal, mas principalmente na Amazônia, esse ano no Pantanal e agora em São Paulo, assim, o que parece é uma guerra, entre aspas, uma guerra do crime organizado contra as políticas de redução do desmatamento, da degradação. Professor, o senhor citou há pouco os biomas, né? Nós temos, assim, na política ambiental nacional, né, a política de governo, uma das coisas virtuosas que aconteceu nos últimos tempos, né, nesse novo governo, foi a retomada do Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento na Amazônia, o famoso PPCDAN, né? Só que, por outro lado, o governo prometeu planos semelhantes para cada um dos biomas, né? Cada um dos outros biomas também, e isso, em maior ou menor grau, não aconteceu, né? Está engatinhando. Aí, com esse gancho, eu pedi para o senhor falar qual a análise que o senhor faz da nossa política ambiental atual. O Brasil está trilhando de novo um caminho virtuoso. A gente teve um momento até antes do governo começar, né, com a ida do presidente Lula e da ministra Marina na COP, né, anterior, e fazendo uma série de compromissos. Mas como o senhor vê na prática a política ambiental em relação à transição energética também, tudo que tem acontecido? Olha, na cúpula dos países amazônicos, agosto do ano passado, em Belém, quase todos os países, dos 8 países amazônicos, 5 se comprometeram totalmente a zerar o desmatamento até 2030 na Amazônia e também aqui no Brasil. O governo federal prometeu zerar o desmatamento de todos os biomas até 2030. E eu estava num evento recente com a ministra Marina Silva, na Universidade de São Paulo, e ela estava em Brasília, mas virtualmente, e ela falou assim, não é só importante zerar o desmatamento ilegal. Lógico, na Amazônia, mais de 90% é ilegal. Tem que zerar o desmatamento para combater a emergência climática, proteger todos os nossos biomas, evitar esse incêndio que traz um problema enorme para a saúde, com toda essa fuligem, toda essa poluição. E ela falou uma coisa verdadeira. Temos que zerar todos os desmatamentos de todos os biomas brasileiros.
nós já temos mais de 3 milhões de quilômetros quadrados em pecuária, agricultura, silvicultura. Nós não precisamos desmatar 1 hectare a mais para aumentar a produção de alimentos. Isso tem que ser feito com a chamada agricultura regenerativa, a pecuária regenerativa. Elas são muito mais produtivas. Então, é essa que tem que ser a política. E, lógico, quando a gente olha os dados, 50% de redução de desmatamento na Amazônia em 2023, depois, primeiros 6 meses de 2024, mais 38% de redução de desmatamento na Amazônia, 26% de redução em 2023 do desmatamento da Mata Atlântica, aumento do desmatamento do Cerrado em 2023, infelizmente, depois ainda um aumento nos primeiros meses, e aí, felizmente, nos últimos 3 meses, pela primeira vez, uma boa redução do desmatamento do Cerrado. Então, essas são as políticas do governo federal e aquilo que eu falei. Os satélites hoje, o sistema DETER do INPE detecta tudo. Desmatamento, degradação. Lógico, ele detecta o fogo também, mas como eu expliquei, a pessoa que põe fogo ali, 10 minutos depois já está longe do lugar que pôs fogo, não tem jeito de detectar. Então, não tem jeito de pegar a pessoa. Então, eu vou dizer, essas são as políticas do governo. E como a ministra Marina Silva falou, nós temos que até 2030 zerar todos os desmatamentos, a degradação também. É um enorme desafio também reduzir muito o fogo, mas isso tem que ser feito. Isso tem que ser feito, porque senão nós colocamos todos os biomas brasileiros num enorme risco. Professor, o Tiago Ayama, ele cita que na Espanha existe uma lei, terra que incendiada fica 50 anos sem poder ser vendida. Miraculosamente, os incêndios diminuíram bastante. Eu aproveito esse comentário do Tiago Ayama, Carlos Nobre, e pergunto o seguinte, como é que é possível combater esses focos de incêndio, principalmente num processo como esse, quer dizer, que é uma coisa orquestrada? O que está faltando? Falta algum tipo de legislação? Falta uma ação mais firme? O que está faltando para conseguir reduzir esses incêndios criminosos? Olha, sem dúvida, falta uma legislação mais rigorosa. Deixa eu dizer essa, como você citou, da Espanha, e quando você vai em outros países que têm pecuária, por exemplo, Estados Unidos, o pecuarista não usa fogo. E na agricultura moderna não se usa fogo. Então, como o extremo climático, a emergência climática que nós vivemos, tudo ficou muito mais vulnerável ao fogo, com as ondas de calor, de secas, então, com rajadas de vento até mais fortes. Então, nós precisaríamos realmente aprovar uma política que induzisse os agricultores, pecuaristas brasileiros a não usar fogo. Cerca aí de 20% dos pecuaristas brasileiros não usam fogo, é até uma pecuária mais produtiva. Não usa fogo para restaurar a pastagem. E também para regenerar a agricultura. Dá um exemplo. Há 20 anos, mais de 20 anos, é proibido o Estado de São Paulo usar fogo nos canaviais. Lá atrás, era tradicional, antes da pessoa colher a cana, ela usava fogo. E aquilo gerava uma poluição horrível em São Paulo. Então, aí a lei passou, falou, não pode mais usar fogo, se modificou toda a maneira de colher, totalmente factível, não precisa usar fogo. Então, são 20 anos. Então, eu concordo com o seu ponto. Nós temos que passar uma legislação que induza rapidamente o agronegócio brasileiro a ir zerando o fogo, porque não é necessário fogo em agricultura e pecuária moderna, a chamada agricultura regenerativa, pecuária regenerativa. Agricultura e pecuária regenerativas não usam fogo, elas têm um pouco da cultura agrícola aqui, cercado do bioma, vamos dizer assim, a Mata Atlântica, e isso torna muito mais resiliente aos eventos extremos, a temperatura baixa, segura a água, como você viu lá no Rio Grande do Sul, a inundação destruiu um monte de plantações de arroz, e quando você tem o bioma do lado da agricultura, você tem muito mais polinizadores, aumenta a produtividade. Então, tudo isso, o Brasil, a Embrapa, a universidade já desenvolveram isso. A escala ainda está pequena. E outra coisa, ambientalmente, não é muito mais
seguro só isso, reduz as emissões, mas também torna a agricultura e a pecuária mais resiliente aos eventos extremos. Então, essa escala, ela ainda está muito lenta no Brasil. Por exemplo, o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, que o Congresso aprovou em 2010, colocou um monte de dinheiro, subsídios, para diminuir muitas emissões da agricultura, inclusive para a pecuária regenerativa. Em 14 anos, só 11% das fazendas pecuárias pegaram esse financiamento e mudaram para a pecuária mais regenerativa. Então, você vê, é uma coisa ainda, né? Nós temos 1,7 milhões de quilômetros quadrados de pastagem da pecuária, mais de 50% pastagem muito degradada, baixíssima produtividade. Nós temos 1,2, 1,3 cabeças de gado por hectare em todo o Brasil. Na Amazônia, muito menos, 0,7 a 0,9 cabeças de gado. Então, quer dizer, é isso. Tem que ter um marco legal que vá na direção, como você falou, da Espanha, que é não usar mais fogo. Nós temos que zerar o uso do fogo na agropecuária brasileira. Bem, professor Carlos Nobre, a gente obviamente teria aqui vários assuntos para tratar, mas infelizmente nosso horário está acabando. Eu agradeço muito a participação do senhor, mais uma vez, sempre muito didático, sempre muito claro e brilhante, e obviamente espero contar com o senhor nesse programa aqui em outras oportunidades. Então, muito obrigado pela participação e até uma próxima vez. Até uma próxima e certamente contem comigo, uma grande satisfação participar. Bem, a gente tem acompanhado aí os últimos acontecimentos dessa briga, vamos dizer assim, a briga do X, o X de Xandão contra o X do Elon Musk, e aparentemente o X do Xandão está levando a melhor nesse momento, como eu falei no início desse programa, o ministro Alexandre Moraes decidiu, então, bloquear as contas da Starlink. A Starlink é a empresa de satélites que fornece internet via satélites do Elon Musk, e resolveu bloquear essas contas para poder pagar as multas que o X tem se recusado a pagar no Brasil. O Elon Musk fechou o escritório aqui para não ter alguém para não ter alguém a quem se possa cobrar, como exige a legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, e como exige o mundo inteiro. A gente tem muita gente, obviamente, a extrema-direita, os homens de bem, as mulheres de bem reclamando do que seria a censura do Alexandre de Moraes, mas a Europa, na semana passada, um comissário europeu também tem alertado e tem ameaçado cortar o X, a presença do X na Europa, por conta da recusa do Elon Musk a cumprir as normas vigentes, as duas leis aprovadas também de proteção de dados e proteção dos usuários, e também de proibir a disseminação de fake news, de mentiras, ou de discurso de ódio, ou de tráfico de drogas. Lembrar também, por exemplo, que nessa semana, não por coincidência, um colega, na verdade, um concorrente do Elon Musk, o Pavel Durov, fundador e criador do Telegram, está preso na França, justamente porque não atendeu às exigências do governo francês de proibir uma série de malfeitos, de crimes cometidos no Telegram, que vai do cyberbullying ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, à exploração sexual. Ele está preso nesse momento, Pavel Durov, que é um sujeito também que conseguiu uma cidadania no Caribe e vive assim tentando escapar das garras dos Estados nacionais, como boa parte desses magnatas das Big Techs, das empresas de tecnologia. O Carlos Almeida faz um comentário aqui. Carlos Almeida, tadinho dos garimpeiros da Amazônia, vão ficar sem internet da Starlink. É verdade, né? Lembrando que no governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro fez esse acordo com a Starlink para fornecer internet para o crime na Amazônia, para o garimpo ilegal, com desculpa também de levar as escolas. Alguém me lembra aqui, eu não sei se é o Cacá ou o Carlos Almeida, que o Durov pagou, foi o Cacá, na verdade o Durov pagou uma fiança, está solto, mas está proibido de deixar a França. Isso aconteceu nesses dias, eu tinha me passado batido. Mas
Fabiola, isso tudo, obviamente, criou uma comoção nas redes. Não me parece, obviamente, que a gente chegará ao ponto do X ser bloqueado no Brasil, mas, na verdade, o que o Musk tem feito é recusar cumprir uma regra que todas as outras empresas Big Tech instaladas no Brasil têm cumprido desde a da aprovação da Lei de Proteção de Dados. Então, ele tenta se colocar como uma vítima, mas, na verdade, ele busca um privilégio que só caberia a ele no Brasil, não é isso? Exato. Ele, na verdade, está batendo de frente com o Alexandre de Moraes, né? Inclusive, quando ele fecha o escritório no Brasil, ele transfere essa responsabilidade para Moraes, diz que a culpa é de Alexandre de Moraes, né? Eu estou bem curiosa porque o prazo para ele responder a Moraes, né? Enfim, tem um representante legal no Brasil, termina de madrugada. Então, eu quero saber se realmente, né, o X vai ser bloqueado aqui no Brasil, né? E é importante a gente lembrar, né, que se isso acontecer, vai ser uma ação inédita no mundo, né? Isso nunca aconteceu. E o peso que isso representa, porque o Brasil ele tem 35% de usuários do X em relação ao mundo, né? Ele está em sexto lugar, tem 21 bilhões de usuários. Então, assim, é uma queda de braço que ele está travando com a justiça brasileira, ele está enfrentando a justiça brasileira, e aí eu estou muito curiosa para saber o resultado disso, né? Porque realmente ele quer ter um privilégio que não cabe dentro da legislação do país. Maurício, de qualquer forma é isso, quer dizer, a gente estava conversando aqui mais cedo, eu sempre acho que o Elon Musk se tornou uma figura tão caricata, embora ele use, em relação ao Alexandre de Moraes, a ideia de que o Alexandre de Moraes é o Darth Vader, e fez essa brincadeira, usou esse meme nas suas redes sociais. Na verdade, ele é o típico vilão do 007, e talvez esse histrionismo, essa ideia de que ele pode, por ser bilionário, enfrentar, passar por cima das leis nacionais, enfrentar os estados, as instituições dos países, principalmente aqueles países que ele periféricos, por exemplo, ele não se mete com a China. É engraçado, por exemplo, que na China o Twitter é proibido, como todas as redes ocidentais, mas ele mantém uma fábrica da Tesla na China e não se ouve o Musk, por exemplo, reclamar da China, do governo chinês, da ditadura comunista, dos vermelhos chineses. Mas ele tem essas brincadeiras. Se mete, por exemplo, com a Bolívia, falando que lá vai ter golpe, na Venezuela, no Brasil. Quer dizer, ele de tão caricato talvez se torne, vamos dizer assim, o bode, não um bode expiatório, mas seja assim, aquele elefante na sala que vai permitir que os Estados nacionais, em algum momento, tomem medidas mais drásticas em relação às Big Techs, porque, como se vê, é uma constante ameaça à democracia. Mas eu queria te ouvir também. É isso, Sérgio. O Elon Musk, ele é assim, as pessoas falavam no início que ele era o Lex Luthor, né? O vilão lá do Super-Homem, mas ele está cada vez mais parecido com outra coisa, né? Ele está cada vez mais assumindo um papel meio de bufão, né? E nos tempos para cá, para fazer uma comparação com o nome que está na moda, ele está meio numa onda meio Pablo Marçal, né? Tá bem provocativo. E é claro, né? Esses são 3 elementos dessa questão, Sérgio. Primeiro, o que o Elon Musk quer, né? A gente já viu as interferências que né, tanto ele com suas empresas, depois mais tarde no próprio X fizeram em diversos países. Tem um exemplo da Bolívia aqui perto, né, na época da crise com o Evo Morales lá, né, como exemplo mais marcante. E eu vejo que ele faz um laboratório, quer dizer, essa afronta deliberada, né, ele encontrou no Brasil um foco de resistência. E, a partir daí, ele faz um laboratório para ver até onde vai o limite mesmo da justiça brasileira. Eu acho que o Brasil é um país grande, né, com economia grande, não é o mesmo caso da Bolívia, quer dizer, é um laboratório que pode servir para ele saber como vai agir daqui para frente. Isso é uma questão. A outra questão, como você falou, é o papel das Big Techs na sociedade. Eu acho que isso é uma discussão que vai ter que se aprofundar. Essa própria prisão do Pavel Durov, agora solto, como vocês lembraram, demonstra isso, quer dizer, até onde essas Big Techs vão poder ir.
com tudo de errado que está acontecendo no meio, né, no meio dela, por intermédio delas, melhor dizendo. A gente vive uma distopia, né, de deixar Orwell, Huxley enrubescidos, né, com essa questão da informação, das fake news e do mau uso que está sendo feito disso. E é uma questão que a sociedade vai ter que se debruçar. Você falou bem, eu acho que o Musk, ele cumprindo esse papel meio palhação, ele pode acabar servindo como o pretexto, né, a pessoa ideal para que algumas medidas que já começaram a ser tomadas na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, elas venham a ser efetivadas. E para complementar o terceiro aspecto, e aí é uma questão mais nacional, é que, mais uma vez, né, a gente tem uma questão delicada, o ministro Alexandre de Moraes assumindo protagonismo, é um protagonismo desejável do STF, mas sempre centrado na figura dele, mais uma vez vão dizer, o Xandão, isso e aquilo, tal, e eu me pergunto se a mobilização na sociedade brasileira como um todo, e aí eu falo empresas, parlamento, ONGs, todo mundo, se a mobilização em torno dessa questão das Big Techs está forte o suficiente. Eu acho que o país meio que cochila em relação a essa discussão e pode pagar um preço caro por conta disso, já a partir dessas eleições. Por falar nisso, Fabiola, essa intervenção do Alexandre de Moraes também acaba sendo um pouco, vamos dizer assim, educativa e importante, diante do que a gente está vendo nas eleições municipais este ano, porque, de novo, a boataria, a fake news, a desinformação circulam livremente e os tribunais regionais eleitorais, ao contrário do que o TSE fez, por exemplo, em 2022, têm deixado correr solto. A gente vê mesmo o caso de São Paulo, o Pablo Marçal inventou todas aquelas histórias sobre o Boulos, foi dado um direito de resposta ao Boulos, depois saiu das redes sociais do Pablo Marçal, e um dos desembargadores que julgou o caso disse que não era para tanto, que as ensinações, quer dizer, lembrando que o Pablo Marçal insinuou que o Boulos era usuário de drogas e o desembargador achou que isso era uma acusação ainda sem comprovação, mas não viu nisso por si só um crime. Depois o Pablo Marçal saiu com aquela que era um homônimo do Guilherme Boulos, um processo. Veja bem, ele, Pablo Marçal, que tem vários casos de envolvimento e de amizade, inclusive com o Cariani, vamos lembrar que o Cariani preso, né, que é outro influencer preso porque fornecia as substâncias, a matéria-prima, ou na verdade as substâncias químicas para poder produzir cocaína. Então ele, Pablo Marçal, que era sócio do Cariani, agora veio com esse discurso moralista e mentiroso em relação ao Boulos. Mas o que a gente está sentindo, de forma geral, é que tudo continua da mesma forma nas redes sociais, e durante essas eleições, o que torna o jogo, o que dificulta mais e na verdade, complica mais não só o processo, a transparência e a igualdade de forças no processo eleitoral. Eu queria te ouvir sobre isso, mas também antes só queria lembrar que a gente está dando publicando nessa edição uma reportagem do Observer, do qual a gente compra o conteúdo, o jornal britânico, e que mostra que as Big Techs nos Estados Unidos, depois daquele aperto também durante a pandemia e durante a última eleição, nesses 4 anos sobre o governo Biden, acabaram afrouxando as suas estruturas de proteção dos usuários, de compliance, de cuidado com a inibição de mentiras e de crimes. Quer dizer, está tudo muito mais solto numa eleição dos Estados Unidos, 4 anos depois 3 anos depois do Capitólio, 3 anos e meio depois do Capitólio, de tudo que aconteceu. Quer dizer, mostra que as Big Techs realmente, se não houver uma intervenção mais firme e dura dos Estados nacionais e também uma legislação global, continuarão a fazer o que sempre fizeram, que é tratar aquilo como uma terra sem lei, né, em nome do discurso falso de liberdade de expressão. Mas imagino que, como você está acompanhando a eleição, você deve estar vendo, obviamente, o que está acontecendo nas eleições e, na verdade, a falta de controle da justiça eleitoral em relação ao que está acontecendo, não?
Uhum. Como o Maurício falou, né, está faltando uma mobilização nacional, sobretudo vontade política, né, para se discutir a regulação dessas redes sociais, né? E a gente vê que a Justiça Eleitoral não está dando conta, né, de cobrir, né, de fazer uma cobertura que realmente controle e toda essa onda de fake news, porque isso não é novo. Eu lembro a eleição de 2018, ainda com Rosa Weber, lá no TSE, né, que se tinha toda uma política, e depois do resultado da eleição, que ficou provado ali o uso, né, das fake news por Bolsonaro, que se elegeu naquele ano, que a partir dali a Justiça Eleitoral iria fazer todo um planejamento para ter controle, para ter fiscalização, e a gente está 6 anos depois assistindo, né, a todo tipo de disseminação de mensagens falsas, né, de mensagem de ódio, né? E a Justiça Eleitoral não está dando conta disso, nem a federal, né, o Tribunal Superior Eleitoral, muito menos os regionais, que me parece também que falta um pouco de vontade política, né, força de vontade para cobrir, né, toda essa onda de desinformação que a gente assiste a cada eleição. É mais do mesmo, só se repete. Bem, eu só queria fazer um comentário, Fabiola. Primeiro que é o seguinte, a gente tem toda essa crítica em relação à atuação do Xandão. O Alexandre de Moraes foi uma espécie de super juiz, mas o que nós estamos vendo é que hoje a defesa da democracia e das regras, das leis brasileiras em relação às big techs. Quem cumpre é só um único juiz, que é o Alexandre de Moraes. Eu queria só lembrar o que foi o mandato da Rosa Weber no TSE, nas eleições de 2018. Foi um desastre. Rosa Weber e aquele TSE foram pusilânimes. Você teve várias reportagens, várias provas de disparos em massa, de milhões gastos dentro e fora do país, bancados por empresários brasileiros e também por uma estrutura fora do Brasil, organizada em grande medida pelo Steve Bannon. Isso ficou comprovado, e o TSE foi incapaz de agir naquela eleição, e a gente viu o que viu, né? Não precisa lembrar aqui, por exemplo, da mamadeira de piroca e outras coisas que aconteceram. Aí veio a eleição de 2022, isso diminuiu, mas diminui muito pela atuação do Alexandre de Moraes. Não fosse o Alexandre de Moraes no TSE, de novo, aquela eleição de 2022 teria corrido como uma espécie de terra sem lei, de uma tombstone, né? Do Vale Tudo. E agora, nos estados, quer dizer, você não tem, na verdade, as instituições não funcionam, não há uma regra geral, eles não olham para a lei, nem para a lei brasileira que existe, e sem contar que a gente ainda está à espera de uma lei de regulação das big techs, que, obviamente, o Congresso, por interesses variados, desde os interesses econômicos até os interesses eleitorais, porque a maioria, grande parte do Congresso brasileiro é formado por notórios mentirosos, propagadores de fake news, burladores das leis, inescrupulosos, impede que a gente tenha uma legislação à altura. Né? Lembrando que até agora o melhor e o ainda não funcionou plenamente, mas que fez o melhor marco foi a Europa, que inclusive dividiu isso em 2 leis, fez uma lei de regulação econômica para permitir a concorrência e tentar impedir uma concentração que já é muito grande nesse setor. Nós estamos falando de 6 empresas que dominam esse cenário. São multas e multas, por exemplo, sobre o Google. Recentemente saiu mais uma decisão na Europa, por exemplo, colocando em xeque, mandando e definindo que o Google não mantenha ou diminui os seus mecanismos que ampliam seu monopólio em vários segmentos, e há uma lei civil de proteção de dados e proteção dos usuários, e também de inibição dos crimes cometidos nas redes sociais. Então, esse é o cenário que a gente está vivendo, infelizmente, no Brasil, nesse momento, nas eleições. Ao Deus dará. E, na verdade, essa ação do Alexandre de Moraes é uma das poucas ações nesse momento, tanto que a gente tem aí o grande fenômeno Pablo Marçal na eleição paulista. Vamos ver no que isso vai dar. Maurício, conta um pouco aí da sua reportagem dessa semana, que sai nessa edição. É um caso importante, aparentemente se adiou
por um bom tempo, aí talvez por uma década, um risco de falência do Fundo de Pensão Postales. Então, conta a gente rapidamente o que traz essa matéria, por favor. É isso, Sérgio. Nós demos uma matéria de capa, né, em novembro, mostrando o rombo do Postales, né, que estava, naquele momento, acima dos 14 bilhões já, agora chegou a 15,2, né, e isso ameaçava o plano de acabar, né, de ficar insolvente já em 2026, deixando 70 mil pessoas desamparadas, né? E aí, nessa semana aconteceu isso que a matéria mostra, aconteceram duas novidades que vieram sacudir um pouco esse mundo dos fundos de pensão, né? Primeiro, no caso específico do Postales, que é o foco da nossa matéria, os Correios, né, que é a empresa patrocinadora, a empresa anunciou o aporte de 7,6 bilhões de reais, que vem a ser metade do rombo, né, que é a parte que cabe à patrocinadora. Mas o problema é que a outra metade, né, os outros 50% do rombo, eles têm que ser sanados, arcados com os trabalhadores, e isso acarreta uma série de dificuldades, como aumento no valor da mensalidade, diminuição dos benefícios, fim de pecúlios, enfim. A matéria mostra tudo isso na mesma semana em que o presidente Lula e o ministro Haddad se reuniram, né, com os quatro presidentes dos principais fundos de pensão do país, né? A Previ do Banco do Brasil, o FUNCEF da Caixa, o Postales, que é do Correios, e a Petros, da Petrobras, vai pedir, né, para apresentar a proposta de que esses fundos voltem a investir em projetos de infraestrutura, o que gerou, né, em certa medida, um pouco esse rombo do Postales. Quer dizer, a matéria mostra toda essa discussão, aí eu ouvi o presidente dos Correios, presidente do Postales, as pessoas todas envolvidas, está uma leitura bem, bem interessante. Bem, a gente recebeu outras mensagens. O Paulo Santos, o X vai virar F de fechado logo, logo. E Divaldo Reis, gostava muito do Twitter, mas depois do Elon ficou uma porcaria. Hoje nem acesso mais. Fabiola, também você fez uma reportagem interessante na edição dessa semana, que eu recomendo que todo mundo compre. Acho que o Cacá já mostrou a capa da edição dessa semana. A gente está tratando aqui do Marçal como um sucessor do Bolsonaro, mas, Fabiola, fala para a gente por que Aracaju é uma exceção no cenário eleitoral desse ano. Pois é, porque a disputa lá ela está protagonizada praticamente por mulheres, né? O TSE publicou semana passada o registro de todos os candidatos, todas as candidaturas, e apenas 1/3, né, das candidaturas são de mulheres. A grande maioria são homens que são candidatos, né? E em Aracaju são 5 mulheres de um total de 8. São 3 homens e 5 mulheres. E as 3 primeiras colocadas, né, são mulheres. Então, possivelmente, a disputa deve ir para o segundo turno. Pode ser que sejam 2 mulheres e, pela primeira vez, Aracaju pode ter uma prefeita, né, eleita para governar a capital de Sergipe. E aí vale salientar que a população, 51% da população brasileira é de mulheres, 52% do eleitorado é feminino e a gente tem apenas 1/3 de candidatas mulheres nas eleições desse ano. Bem, vamos ver o que acontece em Aracaju. De qualquer forma, realmente um dado interessante. 5 mulheres entre 8 candidatos, 3 delas liderando as pesquisas e, portanto, com chance de seguir ao segundo turno. Vamos ver o que acontece aí nas próximas semanas. Bem, o presidente Lula, na verdade, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a indicação do Gabriel Galípolo, o economista Gabriel Galípolo, para presidente do BC, do Banco Central, para substituir o Roberto Campos Neto. O Galípolo é atualmente o diretor de política monetária do BC. Desde o início desse governo, ele vinha sendo preparado para ser o presidente desse BC, depois da aprovação da autonomia. A Bolsa hoje caiu um pouco, muita gente no mercado disse que já era esperado, outros confiaram. O Armínio Fraga, que tem sido resolveu ser uma espécie de bedel do mercado financeiro, para dizer o que pode e o que não pode. Deu uma entrevista também dizendo o que o Gabriel Galípolo não pode fazer. Então, teme que aconteça de novo um governo Dilma. Ele já tinha dito em uma entrevista alguns meses atrás que o Gabriel Galípolo não poderia se meter à besta, mas o fato é que me parece que o Armínio Fraga e outros integrantes
do mercado financeiro, só estão preocupados com uma coisa, que, enfim, finalmente, o Banco Central brasileiro terá um presidente independente, principalmente independente das vontades da Faria Lima, ao contrário do que vinha sendo o bolsonarista Roberto Campos Neto, que votou com a camisa da seleção brasileira, que participava de grupos do WhatsApp do Bolsonaro, que várias vezes antecipou decisões que o colegiado do Banco Central ia tomar em relação aos juros e que também criou várias crises para impedir ou para dificultar um processo de redução de juros mais substancial no Brasil, lembrando que a essa altura do campeonato, poucos países, se não nenhum deles, o Brasil talvez seja o líder, talvez a Turquia esteja no mesmo patamar, que tem uma diferença tão grande entre a taxa de juros e a taxa de inflação. Ou seja, a diferença no Brasil, nesse momento, está se aproximando dos 7 pontos percentuais. Lembrando que nos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos, o Fed, nesse momento, está indicando uma queda, uma redução dos juros. A taxa de juros americanos está um pouco acima dos 5%, da inflação que estava beirando os 3%. Tal. Não vou citar os exemplos da Europa, tal, mas esse spread, o ganho que se tem entre uma taxa de juros e a taxa de inflação no Brasil, não justifica há muito tempo, justifica não só o fato de você ter interrompido o ciclo de baixa das taxas de juros, como agora há esse terrorismo de que seria necessário, na próxima reunião de setembro, aumentar os juros. Não há nenhuma justificativa, embora você tenha tido uma leve elevação da inflação, que está mais perto do teto da meta, mas isso era um fenômeno esperado e nos projeta para o futuro um aumento constante da inflação. Ao contrário, ela deve agora estabilizar, cair e se distanciar um pouco do teto da meta, que é 4,5%. Então, vamos ver, aparentemente, há uma tentativa de que essa sabatina no Senado, que precisa aprovar o Gabriel Galípolo aconteça em setembro. Pode ser que as eleições municipais atrapalhem, mas o fato é que também dificilmente o Galípolo não será aprovado e tende a ser o presidente do Banco Central nos próximos 2 anos, 2025, 2026. Vamos ver se ao acontecer essa mudança, se a política monetária vai se coadunar, vai se aproximar da política econômica, que é tão importante, e da política fiscal também, que é tão importante, para que o Brasil reencontre um caminho do crescimento. A gente vai acompanhar, mas, no entender de Carta Capital, uma escolha certíssima para o Banco Central, e espero que o Gabriel Galípolo, obviamente, cumpra com todas essas expectativas que tem em relação ao nome dele. Maurício, Fabiola, agradeço mais uma vez a participação, agradeço quem nos acompanhou até agora. Continue acompanhando os canais Carta Capital, que em agosto completou 30 anos de vida. A gente, obviamente, agradece, são vocês que nos acompanham, que nos assistem, que nos apoiam, que permitiram essa jornada até aqui, essa jornada épica. A gente, obviamente, quer ficar aqui por mais tempo e a gente conta, então, com a sua contribuição, com o seu apoio. Assine, doe, se inscreva nos canais da Carta Capital, tem os nossos cursos, acompanhe, ajude a gente a continuar participando desse debate público no Brasil, trazendo a nossa visão de mundo, que a gente acha, obviamente, importante para dar algum tipo de diversidade à discussão nacional. Maurício e Fabiola, então, mais uma vez, até. Valeu, boa noite. Já notou como os jornais de maior circulação do Brasil estão sempre unidos na defesa de pautas como controle de gastos públicos, Banco Central independente e a firme oposição a qualquer iniciativa para taxar os 10% mais ricos, aqueles que abocanham 60% da renda nacional? Pois é, esse monocórdio discurso único da mídia tem raízes profundas. Somente 5 famílias controlavam metade dos veículos de comunicação de maior audiência do país em 2017, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. E o pior, essa concentração está aumentando com a compra de grupos de mídia por bancos e corretoras. Agora, refresque a memória.
Você lembra qual foi a primeira publicação a denunciar os abusos da Lava Jato, muito antes do vazamento daquelas conversas que comprovaram o conluio do juiz Sérgio Moro com procuradores da República para prender Lula? Recorda-se de quem desde o primeiro momento denunciou que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe? Nadar contra a corrente sempre foi a nossa especialidade, mas também nos cobra um preço alto. Carta Capital sofreu boicote sistemático dos governos Temer e Bolsonaro, inclusive com pressões para que grandes empresas deixassem de anunciar na revista. Só sobrevivemos nesse período graças à inestimável contribuição dos nossos assinantes e apoiadores individuais, trabalhadores como eu e você que ainda sonham com um país mais democrático, justo e inclusivo. Somos muito gratos a todos que nos apoiaram nesse momento. Mas o perigo não passou. A concentração do mercado publicitário nas chamadas Big Techs tem ferido de morte veículos com estrutura bem mais robusta do que a nossa. Imaginem o impacto desse fenômeno em quem nunca pôde contar com o apoio de grandes empresas e grupos financeiros. E é por isso que renovamos o pedido de apoio. Só conseguimos manter o jornalismo corajoso, honesto e transparente de Carta Capital com as contribuições de nossa comunidade. Não adianta criticar a mídia corporativa e não apoiar quem sempre esteve ao lado da democracia, da diversidade e dos direitos humanos. Faça sua parte. Contribua com Carta Capital. Faça uma assinatura para receber a revista em sua casa ou faça uma assinatura digital. Se você não pode assumir um compromisso mensal agora, doe qualquer valor em nosso site ou no Superchat durante as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Valorizamos igualmente todas as formas de contribuição, não importa a quantia que você possa despender, porque temos clareza de que juntos somos mais fortes e podemos vencer o discurso único da mídia.